Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, o famoso sinal da aula, né? Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos falar de porcentagens no cotidiano. Aquele desafio de pegar mais uma vez aquela habilidade que trabalha porcentagem e transformar numa aula um pouquinho diferente, transformar numa aula contextualizada, que tenha sentido e que tenha aplicações práticas, aí você associe com o seu cotidiano, com a sua rotina de vida. Nosso diretor Marcelo vai colocar ali o título da aula de hoje, só para reforçar, e aí a gente já vai começar com a atividade 1, Vivi. Vamos fazer a leitura? Bora! Bora lá, então. O número de pessoas que ficam online pelo menos uma vez ao dia é crescente. Considere que 64,7% da população de um determinado país tem acesso à internet. Bom, o que a gente quer? Que você escreva esse número em forma de razão centesimal, centesimal, e também esse mesmo valor da porcentagem na sua forma decimal. É isso, ou seja, 64,7% da população de um determinado país tem acesso à internet. O que a gente quer de vocês? Que vocês escrevam esses números de duas formas. Primeiro, na forma centesimal, e a próxima representação decimal. Ou seja, uma acaba sendo consequência da outra. Pode ser? 2 minutinhos, já retornamos e aí a gente faz as devidas orientações e explicações. Até já. Oi, Vivi, retornamos aqui com as interações, o pessoal mandando as respostas. Está um pouquinho frio, acho que o ritmo do chat tá no frio também. Mas obrigado a todos aí que interagiram e mandaram as respostas. Obrigado ao professor Edson, foi o primeiro que mandou aí, que está com o pessoal lá com a turma dele. 64,7/100, Vivi, ou seja, dividido por 100, é a representação centesimal, ou 0,647647 milésimos, aí a representação decimal também. E aí, pessoal, vão todos por esse caminho. Também o pessoal lá da professora Sandra, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, professor Benedito Evangelista Costa, lá em Piracicaba, o Rio de Piracicaba. Que lindo, eu adoro Piracicaba. Professora Sandra Costa, 647 milésimos também. E aí, Vi? Bora ver, pessoal? Então, esse aqui eu acho que o 8º ano ele já faz com o pé nas costas, né? Tá muito facinho. A gente quer saber quanto que dá 64,7% na forma fracionária e também na forma decimal, né? Tirando esse símbolo, certo, Osmar? Certo. Então, vamos ver como que fica? Olha lá, ó. Nós temos 64,7%. O símbolo de porcentagem significa divisão por 100. E aqui o 8º ano já sabe que divisão a gente representa por essa barrinha, né, por fração. Então, eu posso ler aqui, ó, 64,7 centésimos, né? Ou, né, se a gente quiser
transformar isso aqui, ó, 0,64, já temos aqui o centésimo, não é isso? Mas como ele tinha um 7, bota o 7 lá. Essa é a nossa representação, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Quando o aluninho tem dúvida, ele pode dividir também. Ó, se a gente quiser só representar aqui a nossa fraçãozinha, a nossa divisão, desculpe, ficaria assim, né? 64,7 dividido por 100. Para dividir, a gente iguala as casas decimais, não é isso? Então, é a mesma coisa que falar 647 milésimos, né? Volta para isso daqui, beleza? Vamos subir aqui uma resposta que o Pro deixou para a gente, ó. E aí ele chama a atenção por uma coisa. Se você não quiser fazer a divisão, né, você pode simplesmente deslocar a vírgula. Veja, o número 64 está sendo dividido, não é isso? Por 100. Então, você está reduzindo esse número 2 casas decimais. A vírgula estava aqui, né? Ela desloca 2 casas decimais. Você está dividindo aí por 10 e depois por 10 mais uma vez, tá certo? Então, aplausos para os nossos aluninhos que acertaram aí. Legal, Vivi. Boa. Muito bem. Professora Maria, eu acho que a Maria Zália, pelo menos aqui está aqui. Ela falou que o pessoal estava demorando o chat porque o chat estava bloqueado. Valeu. Beleza, vamos para o próximo, Vamos? Osmar, então? Eu vou ler aqui e vamos ver como que vocês vão resolver a próxima. Legal. Ainda das porcentagens, ó. Lá no currículo, no currículo em ação de vocês, na página 139, tinha professor perguntando. Bom, atividade 2. Considerando que 64,7% da população deste país tenha acesso à internet e que a população total seja de 210 milhões de habitantes, quantos habitantes não têm acesso à internet? De novo, ó, 64,7% da população não tem acesso. Não, peraí, considerando que 64,7% da população do país tem acesso. Ele quer saber qual é a porcentagem que não tem acesso. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá, Vivi? Ficou meio confuso, né? Vai ficar aí na telinha, vocês façam mais uma leitura e aí façam o exercício, acho que 2. Quanto tempo? 2 minutinhos. Na prática, a gente quer saber quem não tem acesso. Quem é não isso? tem. Perfeito. E o 64,7 é de quem tem. Quem tem acesso. Beleza. Beleza. Já voltamos. Oi, Vivi, retornamos aqui ao recado da professora Patrícia. Eu falei do Rio de Piracicaba, tão famoso pela música. Piracicaba precisa de chuva, segundo a Patrícia. O Rio agoniza nessa época. Patrícia, infelizmente, o Brasil todo, né? Muita falta de chuva, infelizmente. Como a gente não pode fazer chover, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Economizar água, reduzir banhos, ou seja, extremamente importante. Passamos por uma crise hídrica muito dura. Vivi? Bora lá.
Osmar, o pessoal está colocando aqui em porcentagem o pessoal que não tem acesso à internet, mas a Legal. pergunta é quantos habitantes vocês teriam que ter transformado, tá certo? Mas tudo bem, olha que a gente tem a Sara Pietra, de lá da escola Francisco Alves Mourão. Nós temos a Sara dizendo, eu amo matemática, participando aqui. O Samuel Clabin com o Matheus. Nós temos aqui a professora Érica, que está sempre conosco aqui com a Rebeca e o Alejandro, de lá da escola Souza Porto, todos eles dizendo 35,3% aí de 210 milhões. É verdade. Tá? Então, a porcentagem nos permite aí fazer esses cálculos, não é? Naturalmente, a gente tem aí os 35,3%, mas a ideia aqui, e essa é uma sugestão também, né, de se calcular, né? Então, aqui veja a pergunta, quantos habitantes não têm acesso à internet? Então, a leitura é importante. Bom, o que a gente sabe? Aí eu volto naquela primeira parte lá que a Vivi fez a conversão para a forma centesimal. Veja, a gente sabe que 64,7% é o número de pessoas que têm acesso à internet. Portanto, a gente está falando de 64,7% de 210 milhões. A gente sabe muito bem que esse de, aqui, essa preposição em língua portuguesa, né, ela vira um produto quando a gente está fazendo essa conversão para porcentagem. Na prática, o que temos aqui, então? Convertemos a porcentagem, 64,7%, para a forma centesimal e multiplicamos aí por 210 milhões. Existem algumas opções para se chegar nesse resultado, inclusive o cálculo lá dos 35,3%, né? E a gente vai trabalhar isso nas próximas atividades, aí vocês vão perceber. Tudo bem? Na prática, o que a gente tem? Alguns caminhos que você pode utilizar para resolver isso, fazer a representação decimal ou não, multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, fazer simplesmente a divisão por 100, sem muitos problemas. O fato é que chegamos aí a 135 milhões 870 mil habitantes. Esse número aqui, Vivi, é os que têm acesso. E, na realidade, a gente trabalha o quê? A contra-pergunta, né? A pergunta ao contrário. Ele não tem acesso à internet. Aí, o que a gente vai fazer? Olha, se tem uma população de 210 milhões de habitantes, que tem essa aí, ó, temos mais de 135 milhões, 870 mil, que tem acesso, é só fazer a subtração, chegamos, então, nos 74 milhões 130 mil habitantes que não têm acesso à internet. Então, aqui. Essa é a ideia. E aí, para finalizar essa atividade, a gente subiu uma animaçãozinha aí, veja, né? Uma rede, né? Uma rede aí, tá ok? De pessoas que estão conectadas no mundo cotidiano, esse mundo moderno é extremamente importante. É isso, tudo bem? O pessoal subiu aqui um monte de respostas, as respostas certas, tá certo? É porque chegou com delay, então não tinha visto. Mas Legal. eles calcularam certinho, alguns calcularam quem tinha internet e falaram, agora basta subtrair, outros já trouxeram a subtração. Muito bem, gente, obrigada. Beleza, então. Próxima atividade, Vivi? Bora. A3. Vamos fazer a leitura? O gerente de uma rede de lojas decidiu colocar produtos à venda com descontos. Coisa bastante comum no cotidiano da gente. Uma televisão que custa R$ 1.400 foi oferecida com um desconto de 35% para pagamento à vista e de 25% para pagamento a prazo. Ou seja, temos dois descontos aí, um de 35% à vista e outro de 25% a prazo. Pergunta é, qual será o valor pago nessa televisão se o pagamento for feito à vista e se o pagamento for feito a prazo? Tranquilo? Tranquilo. 2 minutinhos, será que dá? Ou 3? Você acha que a gente pode fazer primeiro à vista e depois a prazo? Podemos. Acho que dá tempo, né? 2 muito minutinhos, cálculo. e a gente já retorna. Até já.
Ô, Vivi, desejar aqui um feliz aniversário para Camila Vitória, nossa aluna frequente lá da escola Clotilde Aiello Rocha, lá em Guaratinguetá, sempre aqui com a gente. Camila faz aniversário dia 10 agora de julho. Camila, parabéns antecipadamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, pessoal da escola Clotilde Aiello Rocha e também a professora Rosária, que sempre está aqui conversando com a gente. Abraço, valeu. Vivi? Parabéns, Vitória. Aqui tem o João Vitor falando que ele não é bom de matemática, mas ele tem certeza que ele vai ficar fera. Isso mesmo. João. Basta a gente estudar, né? Fazer um pouquinho de treino, não pode desistir. O pessoal está dizendo aqui, ó, Legal. 910 para o primeiro desconto. Beleza. E 1.050 quando for o segundo a prazo lá. Legal. Isso. Beleza. Podemos ir? Podemos ir, eu acho que é Muito isso. bem, então, tá? Não vou ler novamente a questão, né? Mas, assim, ó, a gente tem algumas opções. E aí eu vou dar o link lá na atividade anterior. O que o pessoal fez? Fez a subtração, né? Então, tinha o 100%, tirou os 64,7%, chegou nos 35,3%. A ideia aqui, a proposta, é exatamente essa. Bom, o que a gente sugere? Se eu tenho um pagamento à vista, tá? Existe um desconto de 35%, perfeito? Então, na realidade, o que eu vou pagar? Eu vou pagar os 100% menos quem? Menos os 35%. Ou seja, o valor da televisão será de 65% de R$ 1.400. Qual é a grande vantagem desse processo, dessa escolha para resolver a porcentagem? Você já sai no resultado direto. Uma única operação. Uma única operação. Muito bem. É essa a questão. Deixa eu olhar aqui para o Boca. Ou não. Tá? Então, o que acontece? Tá? Quando você faz esse processo aqui, você acaba fazendo uma única operação e já chega no resultado supostamente correto, se você fizer tudo bonitinho. Então, é essa a ideia. Nós vamos mostrar o processo também ao contrário, que a gente pode fazer por subtração. Mas, se a gente consegue ser prático, sejamos. Não é isso? Bom, o que a gente tem, então? Temos aí, ó, 65% de 1.400, lembrando aqui, ó, que foi feita a subtração, e aí esse processo o pessoal já conhece, né, Vivi? O que nós estamos falando? Estamos falando de 65% de 1.400. Na prática, o que temos? Fizemos a representação centesimal, descrita aqui, multiplicamos por 1.400. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas de onde veio esse 65 vezes 14? Olha lá, olha o que a gente fez, ó, cortou e cortou. Esse cortar, na realidade, a gente está fazendo o quê? Uma simplificação por 10. Então, se cortar o zero, você está dividindo por 10. Tudo bem? Pode fazer isso? Pode. Prático, importante, é legal. Você acostuma e agiliza os processos, né, Vivi? Nas expressões numéricas, tanto faz, você pode tanto dividir primeiro para depois multiplicar, ou você pode multiplicar e depois dividir. Então, nesse caso aqui, o professor está optando por dividir primeiro e depois a gente multiplica o que sobrar, né? É legal, eu gosto dessa coisa de oferecer opções para você chegar no resultado. Sim. Eu acho importante, assim, e aí, naturalmente, você escolhe, mas se adapta àquilo que você tem mais facilidade. Então, olha lá, cortou, lembrando que o cortar aqui é dividir, simplificar, cortou, na prática, o que nós fizemos? Dividimos todo mundo, quando eu corto esses dois zeros, eu estou dividindo por 100. Olha o que nos restou aqui, ó, 65 sobre 1, que na prática é simplesmente o 65, vezes quem? Ó, os dois zeros aqui do 1.400 foram também, e aí o que nós temos? 65 vezes 14, portanto, temos aí R$ 910 que será pago à vista, né? Já com o referido desconto. Tudo bem, Vi? Tudo bem. Beleza, então. A ideia aqui, ó, e aí a gente vai fazer a proposta do pagamento a prazo. Você vai perceber que dá certinho o resultado. Olha lá, pagamento a prazo. A mesma linha de raciocínio, ó. 100% menos 25%. Então, estamos falando do quê? De 75% de 1.400, um desconto menor, claro. E aí, o que a gente tem? 75%, olha a representação centesimal aqui, ó, 75%. Veja como a leitura correta é importante, né? Sim. Por cento, 75 dividido por 100 vezes os 1.400. Olha ela de novo, olha o processinho, ó. Cortou, simplificou. Uma vez, duas. Veja, perceba que você só pode simplificar e cortar a mesma quantidade. Eu acabei de pensar nisso. A gente sempre tem que pôr, lembrando que você está fazendo divisões iguais, né? Em cima e embaixo por 10, ou em cima e embaixo por 100. Então, tem que ser sempre igual, né? Para ser simplório, você só pode cortar
parzinho, né? Isso. Não pode cortar ímpar, não pode, aí já era. Tudo bem? O que nos resta, então? 75 sobre 1, que na prática é o próprio 75, vezes o 14. Portanto, temos aí, olha lá, 1.050, que será o valor pago com os descontos aí, no caso de 20% e 25%. Né, Vivi? A prazo, sim. A prazo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Mas veja, oi, diga. Não, tranquilo, eu disse. Aqui também a professora Sandra só fez um parênteses aqui que você comentou. Ela disse para você ir lá comer um peixe lá em Piracicaba. Oh, Piracicaba. Será bem-vinda. Legal. Voltando aqui. Fui em Piracicaba uma vez na vida. Adorei aquele lugar. Eu gosto muito. Olha lá, atividade 3. E aí o que a gente vai fazer? Não tem mais o que resolver, porque nós já chegamos no resultado, ok? Mas veja, existe também uma outra possibilidade de resolução, que a gente usa muito quando está fundamentando porcentagem, dando uma base para o pessoal trabalhar. Perceba que aqui a gente evita calcular porcentagem por regra de 3. Evitar não significa que você não tem que usar. Se você se sente confortável usando regra de 3, se você trabalha bem essa questão da proporcionalidade, fique à vontade. O que importa, os caminhos que você utiliza para chegar ao resultado, pouco importa, desde que ele seja correto. Essa grande questão. Então, é muito essa coisa. Cabe a gente oferecer possibilidades diferentes para você chegar nesse resultado. E aí está o grande barato, né? Está a grande questão da matemática. Não existe aquela coisa engessada. Siga o meu método, né, Vivi? Não é bem assim. Cada um se adequa, se ajusta aí de uma forma. Na prática, o que a gente tem aqui? Ó, a gente descreveu que o desconto à vista é de 35%. E aí, o que a gente fez? Trabalhamos a ideia do decimal lá no comecinho da aula, né, Vivi? Sim. Veja que é tudo proposital. Primeira atividade foi fazer o quê? Transformar os 67,4%, não lembro mais, a quantidade de pessoas que tinham acesso à internet na forma centesimal e também na decimal. Perceba que a gente utilizou essa representação centesimal nas atividades anteriores e vamos fazer uso do quê? Da representação decimal para você trabalhar também se achar adequado. Então, são caminhos que a gente utiliza aqui. Para o desconto a prazo, temos um desconto de 25%, a 0,25%, o pessoal está bastante acostumado também, 25 centésimos. E aí, qual que é a proposta? É justamente essa ideia da subtração. Um caminho um pouco mais trabalhoso, né, Vivi? Tem que fazer mais cálculo, né? A gente trabalha por mais etapas. Temos 35, 0,35 vezes 1.400, que vai dar o mesmo resultado lá no final das contas, só que aí o que a gente tem que fazer? A gente está calculando 35% de 1.400, 490, e aí faz a subtração e chegamos aí nos 910 sem muitos problemas. Perceba que o caminho é um pouco mais longo, tá? E aí, para o desconto a prazo, temos lá os 25%, que aí nós convertemos na forma decimal, ou seja, 0,25. Calculando 25% do 1.400, chegamos aí nos 350, e aí nos cabe fazer o quê? Nos cabe fazer a subtração. 1.400 menos 350, temos aí R$1.050. Acho mais trabalhoso, pessoalmente. Então, a ideia, o que é? Que você leia com atenção e escolha o caminho que você achar mais adequado. Ah, professor, eu gosto mais de seguir esse manual. Não tem problema nenhum, desde que chegue no resultado correto, né? Vamos repetir bem, frisar bem essa ideia. A gente já trabalhou muitas aulas de porcentagem aqui nos anos finais, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, acontece, e provavelmente ainda vamos trabalhar mais, porque já foi falado para vocês, 2021 é recuperação. Tudo bem? Então, a proposta da aula, falar de porcentagem, hoje foi exatamente essa, porcentagem no cotidiano. Vamos subir a habilidade pessoal, fazer a leitura. F08MA04, tá ok? Resolver e elaborar situações de problema envolvendo cálculos de porcentagem, incluindo uso de tecnologias digitais. Aí você, naturalmente, fica à vontade. Tudo bem? Esse módulo de aulas lá do Currículo em Ação nós acabamos hoje. Semana que vem temos aula também, e aí vamos dar outros procedimentos. Trabalharemos um pouco mais de revisão também. Em 2 aulas, terça-feira não tem aula, é o dia D do Movimento Inova. Tudo bem? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Sidney nas Libras, o André também, Viviane aqui na moderação. Pessoal,
da produção, sempre fazendo tudo caminho redondinho. Vivi, muito obrigado. Obrigada, Osmar. Queria deixar um beijo aqui para a aluna Sabrina, que ficou triste que a aula acabou. Oh. Aula boa acaba rápido, né, gente? Um beijo, até a próxima e muito obrigada. Valeu, nosso diretor Marcelo está colocando o QR Code para vocês fazerem aquela análise. Obrigado, até a próxima. Valeu.